Na verdade, o jejum do ser humano não é do alimento. É a purificação, né? Purificação, jejum. E fica, então tem que purificar a alma. Quer aprender árabe? A Escola Cultura Libanesa tem uma plataforma de estudos EAD do árabe libanês aplicado pela professora Karen Hayek, com mais de 24 anos de profissão, metodologia de ensino de conversação e escrita transliterada do árabe libanês, visando descomplicar o aprendizado e gerar aprendizado real ao aluno. Plataforma atualizada com aulas inéditas e exercícios práticos. Quer saber mais? Visite o nosso site www.culturalibanesa.com.br. E dando continuidade à nossa série Religiões, hoje estamos aqui no Lar Druso Brasileiro para contar um pouquinho para vocês sobre a religião drusa. Acompanhem comigo. Marhaba, eu sou a Karen Hayek do programa Cultura Libanesa e hoje eu estou aqui no Lar Druso Brasileiro, na cidade de São Paulo, com o Sheikh Fahd Alameddin. Fahd Alameddin, que vai contar um pouquinho pra gente sobre a religião drusa. Ahlan wa sahlan fik. Seja Shukran. muito bem-vindo no nosso programa. É um prazer poder contar um pouquinho para os nossos telespectadores sobre a religião drusa. Tudo bem. boa tarde. Boa tarde. أهلا وسهلا فيكي. رح نحكي شوي بالبرتغيز وشوي بالعربي. Isso. Vamos falar então um pouquinho em português e um pouquinho em árabe, né? Pouquinho português, Quando o senhor pouquinho. falar em árabe, eu vou tentar traduzir na hora, tá? Tudo bem, tudo bem. Primeiro, estamos aqui no Lar Druso Brasileiro, em São Paulo. Essa entidade foi construída em setembro de 1969. Foi, e temos essa sede própria e temos associados, sendo libaneses, sírios e animais, talvez tenham um pouco de Jordânia. Especialmente sem problema que é druso para ele poder comprar título. Tá. Então, em primeiro lugar, nós vamos dizer Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, em nome de Deus, clemente e misericordioso. نوجه تحية لسماحة الشيخ الدكتور سامي أبو المنى شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان. وتحية إلى الجميع للمشاهدين تمام وأهلا وسهلا فيك. A gente aqui em São Paulo, no Brasil, eu sou Mu'tamad Mashaykh al-Aql, represento o Sheikh al-Aql aqui no Brasil desde 1997. E nós temos aqui mais ou menos os drusos descendentes, entre 8 e 10 mil drusos. Todos aqui na cidade de São Paulo ou são... Não, todos aí no Brasil geral. No Brasil geral. A maioria em Belo Horizonte, um pouco lá em Foz do Iguaçu, Brasília, temos a faixa de Amazônia, na Amazônica, e aqui em São Paulo. Então, esse lar druso, o brasileiro, a gente faz aqui cerimônias e salões de festas, temos salões de festas, união familiares, tipo festas assim
fim de mês, Dia das Mães, Dia dos Pais, Datas datas comemorativas. Final de ano, né? Réveillon. E depois temos aí, especialmente que temos aqui, o feriado, o dia de Eid al-Adha. Tá. A gente vai falar hoje, desculpa só interromper o senhor, vamos falar um pouquinho o que é a religião drusa, Isso, né? isso. Muitas pessoas, inclusive eu, tenho muitas curiosidades para saber um pouquinho sobre a religião. Então, se o senhor puder falar assim para a gente, o que é uma religião drusa? Qual é a diferença entre o druso e o muçulmano, que são bem parecidos, né? Então, se o senhor puder resumir para a gente. Certo. Então, a religião drusa, a verdade, o nome druso não é um nome certo para os drusos. O nome certo é Muwahhidin. Ah, ok. Que é como se É fosse... Deus único, Ok. unitaristas. Tá. Unitarista. Então, acontece que os drusos são poucos conhecidos aqui no Brasil. Mas agora, com esse lar que está unindo todos os drusos, e esses drusos têm amigos, têm parentes, têm conhecidos, até que têm casamentos com brasileiros, então estão unidos aqui nesse lar. Então já está um pouco conhecido mais do que antes, porque a imigração drusa, conforme que está no livro, é desde 1885, de uma pessoa que chama de família Abdelkhalik. Então, e começou o pessoal, drusos. A imigração drusa é pouco para o Brasil, mais para o Canadá, para os Estados Unidos, para a Austrália, para a África, países árabes que é mais perto. Então aqui a maioria vinha para o Brasil, o que vinha para a América Latina e para a Argentina, para Buenos Aires. Antes o Brasil não era muito conhecido, mais conhecida é a Argentina. E as pessoas, às vezes, vêm para o Brasil, ele fala que eu vou para Buenos Aires. Ele desembarca no Brasil e fica no Brasil. Aí adora aqui e fica no Brasil. Justamente. Então, a religião drusa, esse nome druso, porque antes tinha um santo, que chamava Nastagin ad-Darazi. Então, ele saiu um pouco, até que ele manchou um pouco a religião drusa, que é Tawhid, unitarismo. Então, como essa religião nasceu no Egito, no tempo do sexto califa fatimita. E esse Nastagin ad-Darazi foi mandado para o Líbano para implantar essa religião em Wadi-Taim, que é Wadi-Taim que chama, Wadi-Taim seria Rashaya, Hasbaya, essa parte de Vale do Beca para cima, com a divisa da Síria. Tá. Mas depois que esse Nastagin ad-Darazi ficou famoso, ficou conhecido, tinha bastante povo a favor dele, e ele manchou essa explicação religiosa dos nossos santos. Então, mandaram parar, mas não parou a palavra Durzi, conforme que ele é o nome dele de Nastagin ad-Darazi. Mas a verdade, o nome dos drusos é Muwahhidun, esse é unitarismo. Fora disso, nós temos aí os drusos no Líbano, mais ou menos 350 mil, era mais ou menos 400 mil. Na Síria também, na Palestina 80, 90 mil, na Jordânia, temos um pouco na Turquia, mais ou menos totalizando isso uns 1 milhão e pouco. E a gente sempre está
em prontidão para a independência do país. Por exemplo, na Síria, você sabe que a família Atras, com outras famílias que brigaram na guerra contra os franceses e ganharam. No Líbano também, o tempo da independência era também cristão, muçulmanos e drusos, mais que o tempo do Mir Majid Arslan, Bashar al-Khoury, Riyad al-Salah, enfim. Na Palestina também. Então, eles preservam a terra onde que eles nascem e defendem, porque eles amam a terra e defendem essa terra onde que eles nascem e vivem. Muito bem. Fora disso, então, voltamos aí a dizer que é o lar druso brasileiro aqui. Nós fizemos esse lar druso brasileiro sem a ajuda de ninguém do Líbano. Não é como, por exemplo, entre aspas, assim, que um país árabe manda construir uma mesquita, um gêmea. A gente não. Foi a união de vocês? União, por isso que chama, fizemos o nome aqui, Lar Druso Brasileiro. Lar Druso dos drusos brasileiros. Sim. Então não veio nada pelo contrário, a gente às vezes aí manda uma ajuda para lá. Ao contrário. Ajuda para o Líbano é sempre bem-vinda, né? É bem-vinda, claro. Claro, é obrigação também. Então, uma curiosidade que eu tenho assim também é minha e de algumas pessoas que me pediram para perguntar. Eu sei que tem várias coisas parecidas ou semelhantes ou iguais à religião muçulmana, né? Então o senhor me falou que, por exemplo, o Eid de vocês comemoram somente o Eid al-Adha, né? Aí a gente tinha falado também sobre o jejum. Vocês têm algum tipo de jejum? Como existe o Ramadã para os muçulmanos? Como que é? Os drusos, vamos chamar dos drusos. Tá. É um nome errado, mas como que é conhecido como os drusos aqui. Porque são muçulmanos. Muçulmanos como? Os muçulmanos têm xiita, têm sunita, têm ismaelita, têm os drusos também, alauíta. Então, nós somos uma facção desses muçulmanos. A nossa reza é a mesma. Só que nós tiramos alguma coisa que nossos credores da religião tiraram, por exemplo, o casamento não pode repetir, casamento de várias mulheres, né? Ok. Só pode casar com uma mulher só. Então o casamento é permitido somente uma vez, né? Uma esposa só. Não, uma esposa só. Tá. Não é uma vez só. Isso, uma esposa só. Então a poligamia é proibida. É haram, né? É Proibida. Tá. Não podemos também, depois de divórcio, não podemos trazer a mulher de volta. Se chegou a divorciar, aí não tem volta. Não tem volta. Então são essas coisas diferentes dos costumes muçulmanos, porque entre sunita e xiita também tem alguma coisa diferente. Sim, com certeza. Outra curiosidade também que eu tenho, e na verdade é uma informação importante, que a gente sabe que a pessoa é drusa pelas vestimentas, né? Vocês têm uma vestimenta específica. Todo mundo é obrigado a usar essa roupa, e a partir de qual idade e por quê? Acontece o seguinte, o costume da religião drusa, o uniforme certo, essa capa. Tá. Capa. Mesmo quem não é autoridade religiosa, para as pessoas... Não, existe uma capa um pouco diferente de que a outra, mas é capa conforme a pessoa, o nível do sheik ou sheika. Tá. Né?
Mas acontece o seguinte, que o tempo da Turquia, os otomanos, né? Quando estiveram nos países árabes, então foram obrigados a vestir cerola, esse cheruel. Cheruel. Isso não é um uniforme certo para os religiosos drusos. Fora disso, que esse cheruel, o cumbês, não tem idade para vestir. Ah, não tem. Não tem. Tanto que a pessoa, qualquer idade que começa a entrar na religião, dedica a vida dele na religião, se pode vestir esse uniforme. Tá. Não. Isso para os homens. E as mulheres? E as mulheres também. Então, é importante as mulheres cobrir o corpo. Tá. Então, usam comprido até Abaixo do joelho. abaixo do joelho até o calcanhar. Calcanhar. Tá. E cobrir a cabeça. Tá. Tem muitos também nos países árabes que usam na árabe chamam lei, um hijab. Mas não é hijab assim, Tá. mas eles cobrem só aparecem os olhos e não são drusos. Então esse tipo de costume não é bem obrigatório entre um país e outro. O sheik fala que a pessoa sentir suave, saudável, ou sentir bem, ou não quer te mostrar uma coisa assim, né? Mas obrigação desse aí de cobrir 100%, esse não. Aí é pessoal, né? Esse é pessoal. Pessoal, então, faz parte de chegar perto de Deus. Então, voltamos aí para a festa. Nós estamos na festa de Eid al-Adha. Essa festa de Eid al-Adha. Que é a festa da peregrinação. Vocês também têm a peregrinação ao Hajj, Ta'mul Hajj? Antes sim, mas depois proibiram entrar ou entraram em choque com os Muwahhidin Druze e pararam de emigrar até fazer o Hajj, né? Mas a gente respeita e tem alguns dos drusos que ele faz o jejum em Ramadã. Mas os sheiks, os religiosos aí, eles fazem jejum cada sexta-feira. Isso, então o jejum de vocês é diferente, né? Toda sexta-feira do ano todo ou existe algum Não, do ano mês? todo. Se somando isso, é mais do que os 30 dias de que o Ramadã. Certo. E aí o jejum é igual, por exemplo, do nascer do sol ao pôr do sol, ou é diferente? É 24 Não, horas? porque a verdade, o jejum do ser humano não é do alimento. É a purificação, né? Purificação, jejum, que é proibido mentir, proibido fazer outra coisa de negativo, fazer o mal, testemunhar contrário, essas coisas, né? E então tem que purificar a alma. Esse é o jejum certo, porque não adianta fazer jejum de dia ou à noite e depois outras 12 horas ele enche o estômago, com todo o respeito, né? Então acontece que o jejum é esse aí. Eu sei que existem alguns princípios na religião, né? O senhor que falou, só de alguns, o senhor me falou que são 7 princípios. Se o senhor quiser falar pra gente dos principais. O principal, o mais importante é não mentir. Falar a verdade. E preservar os irmãos. Certo. Agora, não mentir, falar a verdade, porque
isso se mente traz muito problema, muito problema. Porque se um mata, se um rouba, se um faz qualquer coisa negativa, um ser humano, se ele mente, passa. Então, se ele não mente, ele não faz. Exatamente. Né? Depois, preservar os irmãos. Irmãos que a gente que pode traduzir é o ser humano. Porque o ser humano, ele é irmão do outro irmão, é outro ser humano, entende? Então, não fazer mal para ele e ajudar ele. Pode ajudar aí parte financeira, pode visitar ele que está no hospital, pode ir no enterro dele, por isso que é um ser humano. Então, esses principais itens, esses dois, e depois aí vem que não pode rezar para o mal, não pode, isso aí é tipo de reza. Os básicos da religião, né? É. Muito bem. Eu amei conhecer um pouquinho mais da religião de vocês. Muito obrigada por ter me recebido aqui. E quero agora no final que o senhor manda uma mensagem para quem está assistindo a gente como uma autoridade religiosa, de paz, claro. E se quiser falar em árabe pode falar, se quiser falar em português também é até melhor, que aí todo mundo entende. Mas quero ficar com uma mensagem do senhor. sempre não é وكذا vez أو كل مرة que الإنسان بريد شيء منيح ما بيتحقق 100%. Certo. Então, vou traduzir. Então, toda vez que o ser humano deseja algo de bom, não é sempre que se realiza 100%. Por exemplo, نحن بنريد إنه ما يكون في حرب بالعالم. A gente deseja que não tenha guerra. guerra no mundo, ما في مجاعة. que não tenha fome, ما في فساد. que não tenha فساد. roubo. coisas ruins. Passei do enrosquei um pouquinho. يكون في محبة. Que tenha amor, سلام paz, مع كل الشعوب. com todos os povos. porque, por exemplo, امبارح نحن كنا بالكنيسة عند اخواننا الموارني، كان عيد مرمرون بيعملوه ب 19 هون او بيعملوه غير تاريخ اللي بلبنان. بلبنان 9 الشهر بفتكر هالشيء. في ناس بتتعجب انه نحن مين شيخ ترزي عم بيروح على الكنيسة او بيروح على الجامع. نحن بنروح لانه بيت الله. نحن بنشوف المطران او الخوري شو بيحكي، عم بيحكي شيء تربية، شيء محبة، شيء سلام، بنحب نسمعه نحن. كمان بالجامع هيك، منشان هيك نحن عندنا العيش المشترك هون بالغربة، ما عندنا تعصب أعمى. هي التعصب الأعمى إنه بس يسمع كلمة إنه هن مثلا غير مش دروز أو مش وحدين، أنا عم بحكيها بصراحة يعني. من غير ما يعرف شو هن عم يحكوا، من غير ما بيعرف شو هن بيصلوا، بيبعد عنهم. بالعكس لازم يكون في união. Então, ontem teve uma missa de celebração do Marmaron na catedral da Saídet Lubnan, Nossa Senhora do Líbano, onde estavam todas as autoridades religiosas. E aí o chefe estava falando que assim, tem pessoas que se surpreendem como que, por exemplo, um chefe sunita ou druso ou o padre de outra igreja estão todos juntos. Nós temos que mostrar que temos que nos unir, que temos que falar da paz, né? Que temos que mostrar que todos podem conviver em paz. Cada um com a sua religião, mas que todos consigam respeitar a religião do outro e conviver em paz, né? Certo. E foi linda a missa, eu assisti e foi muito emocionante. Por isso nós aqui no Brasil, como eu desejo, meu desejo que no mundo inteiro, que não ensina os filhos, os netos, bisnetos, alguma coisa negativa com alguns no Líbano ou na Síria, fanatismo, essas coisas. Então, porque aqui eles estão na mesma escola, mesma faculdade, mesma universidade,
de todas as religiões, são colegas, isso aqui. Para rezar, cada um reza onde que ele quer, porque todas as rezas vão num caminho só, que é Deus único. Então, o que acontece? Temos que ensinar nossos filhos essa união entre o ser humano e todas as religiões. Então esse é o recado do senhor, né? Esse é meu recado, porque há uns 5, 6 anos nós fizemos viagem para o Líbano. Drusos, xiitas, sunitas, católicos, ortodoxos. Então fomos até fazer visita para os cheques lá no Líbano e para a patriarca. Então, quando chegamos no aeroporto, todo mundo aí vê todos os 5, 6 religiosos juntos, cada um diferente, de uniforme, de religião, desses aí. Começaram a tirar fotos e perguntaram o que está acontecendo aí, acabou o mundo? Então, isso foi muito bonito, nós visitamos aí todas as parte religiosa, fomos para o Balaman, fomos para Majlis al-Shia al-Ala, fomos para o Mufti al-Qabbani, fomos para Dar Taifi, era Samahat al-Sheikh Naim Hassan, fomos aí visitar o Palácio do Presidente. Então, o que acontece aí? Mostramos que é a união que temos. E somos aqui representando o povo aqui árabe em São Paulo. E até que eu falei para o sheik lá, falei que, veja, esses seis religiosos aqui representam 9, 10 milhões de árabes e descendentes de árabes. 12 milhões. Mais que vocês representam aqui. 3 vezes. Temos uma força gigante. Então, tem que dar por exemplo, abrir os olhos para unir o povo, para unir aí, o ser humano de paz, de amor, de harmonia, é isso aí. Por isso que eu peço a todos que o ser humano nasceu para amar outro ser humano, que é o irmão dele. Eu agradeço a você, não sei, essa parte de cultura libanesa, e também peço desculpas se falei alguma coisa assim para quem que vai assistir esse vídeo que você vai passar para todos. Obrigada. E uma boa tarde para vocês. Seja bem-vinda aqui no Lar Druso Brasileiro. Muitas vezes ou cada vez que precisa, nós estamos aqui. Podem contar comigo também. Obrigado. Obrigada. Se o seu desejo é viajar, apenas siga o caminho www.sidom.com.br. De São Paulo a Istambul, de Istambul a Beirute, de Istambul para o mundo. Levamos você aonde você quiser, com as melhores condições e as melhores companhias. Seja qual for o seu destino, apenas siga o caminho www.sidom.com.br.